Um dos fatos mais curiosos sobre Barba Negra é como ele consegue suas vitórias. De Satty o Cozinheiro, a Law o Desperto, de Marco a Fênix a todo o exército revolucionário. Quando, fora das telas, Barba Negra sempre vence. Mas qual poder oculto é esse? Um poder forte o suficiente para ferir Shanks o Ruivo mesmo sem uma Akuma no Mi? E se eu te disser que foi revelado? 2 deles inclusive. Quero saber quais são os poderes ocultos de Barba Negra? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma das coisas mais envolventes de One Piece são os mistérios, sem dúvidas. E tem um que eu gosto bastante porque é aquele mistério que fica mais na entrelinha, mas que depois de um tempo todo fã começa a se perguntar: como Barba Negra vence todo mundo fora das telas? Law com sua fruta desperta, ele expulsou o exército revolucionário. Como ele conseguiu fazer isso? Expulsou o exército revolucionário, matou o Satty, feriu Shanks o Ruivo sem uma Akuma no Mi. Qual é o mistério por trás do Barba Negra quando ninguém está olhando? E se eu te disser que já foi revelado 2 vezes inclusive como funciona o poder oculto do Barba Negra, e você vai se surpreender. Assista até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo aqui, vai na maciota. Se gostar, peço pra você se inscrever. Se é a pior geração, aí é diferente. Pior geração faz o quê? Dedão no like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o lado escuro de Marshall Lee Page. Então vamos lá, pior geração. Barba Negra não é brincadeira. Ele recebeu o nome do maior pirata do nosso mundo e não foi à toa, porque isso de fato traz um peso grandioso do que ele representa para o final de One Piece. Vindo de uma linhagem especial, ele quer o mundo, como se isto fosse seu por direito. E seus feitos dentro da série já superam Luffy há muito tempo, mas de uma forma diferente. Porque enquanto acompanhamos a evolução de Luffy em sua jornada, a superação, a vontade inabalável, Barba Negra se mostra perigoso desde sempre. Principalmente quando não está na tela. Se ele começar uma luta e o foco mudar, pode ter certeza que ele venceu. Ele derrotou Ace fora da tela, ele derrotou Magellan fora da tela, ele derrotou Bonnie fora da tela, derrotou os remanescentes dos Piratas Barba Branca mais Marco a Fênix fora da tela, ele derrotou Oshoku, ex-pirata Rocks, assumiu Hachinozu fora da tela, ele destruiu o quartel-general dos revolucionários, expulsou o Dragon fora da tela, ele derrotou Boa Hancock fora da tela, ele sequestrou Kobe fora da tela e derrotou Law com sua fruta desperta fora das telas. É impressionante, não é? Mas nenhuma dessas vitórias, na minha opinião, é mais surreal do que as cicatrizes que ele deixou em Shanks, claro, fora das telas. Porque quando ele fez isso, o Tite ainda não tinha uma fruta da escuridão principalmente, e muito menos do terremoto. Já Shanks, ele era poderoso, desde jovem sempre foi. Bug nos falou isso e Oda nos revelou que ele copiou o Kamusari vendo Roger utilizar. Feito que nenhum pirata Roger conseguiu. Isso inclui até Rayleigh, Rei das Trevas. E Oda, quando revela isso para nós, acaba por nos mostrar uma coisa muito grandiosa do Ruivo. Que ele tinha Haki do Rei avançado quando tinha menos de 14 anos. Um prodígio total. Atualmente é conhecido como o assassino do Haki de observação. Ele pode ver no futuro muito mais do que qualquer um que já vimos nessa série. Mas mesmo assim, ele ganhou a sua marca que dói até os dias de hoje. E uma coisa a se notar também é que Barba Negra deixou cicatrizes em Shanks algum tempo depois que ele já havia formado os Piratas do Ruivo. Especificamente algum tempo na linha temporal depois que ele adotou Uta há 19 anos atrás, o que nos deixa um tempo específico de quando ele lutou e ganhou a marca. Isso aconteceu entre 19 anos e 12 anos atrás. 19 anos que é quando ele adota a Uta e o Oda desenhou ele sem a marca. E 12 anos que é quando ele surge na vila do Luffy já com sua característica cicatriz. Ou seja, Barba Negra conseguiu deixar essa cicatriz em Shanks, o Ruivo, quando ele já era bem mais velho. E confirma que ele é forte ou com ou sem qualquer fruta do diabo nas suas mãos. O ponto principal de Shanks trazer a cicatriz na conversa com o Barba Branca era uma tentativa clara de fazê-lo chamar o Ace de volta. Por quê? Barba Negra está sendo subestimado naquele ponto. E obviamente
isso não acabou bem. Então qual o poder oculto de Barba Negra? O que exatamente desperta nessa fera quando ninguém está olhando e é capaz de derrotar qualquer força desse universo? Quando voltamos a Shanks e o ferimento que ele recebeu, sem Tite ter a Yami Yami no Mi, um dos pontos a se focar é o corpo estranho de Barba Negra. Marco a Fênix foi quem mencionou isso para nós e claro, deixou uma dica de como Tite pode ter duas frutas atualmente. Sabemos que está ligado a isso, mas ainda não sabemos o mecanismo de funcionamento. Somado ao fato da sua personalidade mudar algumas vezes na série, como em Jaya, quando ele estava dentro do bar lá com Luffy comendo tortas e ele odeia bebida, mas depois do seu discurso sobre os sonhos dos homens não ter fim, ele diz que a bebida está boa, estranho né? Seguido pela clássica fala muito ambígua de Zoro e Luffy dizendo não é ele e sim eles. Podemos inferir que Barba Negra ele tem algum tipo de quimerismo. Seja um DNA duplo de um gêmeo que ele absorveu, ou então ele possui duas almas ou espíritos. E eu creio que essa é a chave de Tite conseguir ferir Shanks o Ruivo. Barba Negra passou pelo Haki de Visão de Shanks. De alguma maneira ele conseguiu superar o assassino do Haki de Visão. E olha que interessante. Haki de Visão, no seu conceito, concede ao usuário um sexto sentido extrasensorial que lhe permite sentir a presença, força, emoções dos outros. Tudo pode ser lido, bem como ganhar habilidades pré-cognitivas, claro, limitadas. O Haki oficialmente foi nomeado pela primeira vez na série por Tite lá no arco de Jaya, onde ele notou que o Haki do Luffy, ou seja, a força de Luffy, não correspondia à recompensa que era conhecida na época, que era de 30 milhões. Então se Barba Negra tem algum tipo de quimerismo estranho no seu corpo, principalmente ligado à alma ou ao espírito, o Haki de Visão em tese não funciona quando ele usa isso em batalha. O Fujitora nos dá uma dica de como o Haki em si funciona para as pessoas. Você pode sentir as presenças, suas intenções, e Tite pode simplesmente blefar ao ir para um lado, mas estar do outro. E muito possivelmente seu corpo estranho é a fonte desse poder oculto que ignora Haki de Visão. Recentemente o seu Haki do armamento inclusive foi mostrado como sendo muito forte. Forte o suficiente para bloquear a espada de S-Hawk. E ele não pareceu se esforçar demais para fazer isso. Embora tenha ficado surpreso com o ataque, mesmo assim é notório. E eu acho que depois de ver esse feito, o Barba Negra ele vai ter um Haki realmente forte para rivalizar com o Luffy. Talvez até o de Joy Boy. Outra coisa a se notar vem das conversas de Barba Negra em sua luta contra o Ace. O Ace perguntou se ele achava que o Tite deveria ser o comandante da segunda divisão ao invés dele. Dado que Barba Branca não parece ser o tipo de pessoa que concede posições apenas por amizade, o Ace sabia que Barba Negra era forte o suficiente para assumir uma posição que um dia pertenceu a Kozuki Oden. Então há precedentes para personagens aqui no universo abordando a força do Barba Negra, apesar da sua atitude mais intrigante de ficar por debaixo dos panos. A questão aqui é como ele venceu forças como Marco, que convenhamos, Marco deve ser o comandante Yonkou mais casca grossa de se lutar, vida que nem Big Mom quis lutar com ele em Wano. Não porque o Marco é uma força avassaladora da natureza, mas porque a fruta da Fênix é muito chata de se lidar, ele se regenera. Mas mesmo assim Tite venceu a guerra do acerto de contas. Ele também inclusive expulsou os revolucionários e venceu Law com sua fruta desperta. Grande parte desses feitos agora pode ter a ver não só com o seu corpo quimérico que ignora Haki, mas também com a fruta da escuridão. Aqui entramos de um ponto legal. A fruta de Nika que Luffy tem hoje permite que ele essencialmente manipule o meio em que sua história é contada. One Piece é o mangá, mas Nika funciona muito parecido com um personagem de desenho animado. Eu não iria longe em pensar que a Yami Yami no Mi que Barba Negra buscou por tanto tempo pode ser uma outra força divina. E seu poder permite que Barba Negra tire não apenas coisas que ele absorve e poderes de fruta do diabo, mas o próprio espaço temporal em si. Ele pode literalmente apagar os quadros para que seus inimigos não vejam nada, tornando o fora da tela mais literal do que pensamos. Uma dimensão escura onde ele teria controle total e seria capaz de atacar de todos os lados. E eu acho que isto faz muito sentido, dado que o Oda trata a fruta de Barba Negra de uma forma muito parecida com um buraco negro em si. Se você é pego no seu horizonte de eventos,
o tempo vai passar muito mais devagar para quem cair nessa escuridão. E aqui uma dica que eu acho muito preciosa, vindo diretamente de Amazon Lily, mas que muitos não perceberam. Notem a sequência do combate. S-Hawk ataca Tite, que se defende, e na sequência o que acontece? Ele usa Black Hole, buraco negro. Só que aqui mora um mistério que talvez você não tenha sacado. Boa Hancock, ela surge na sequência se teletransportando para as mãos do Barba Negra. Sim, ela estava atacando marinheiros e piratas, mas em um piscar de olhos, após o buraco negro ser usado por Barba Negra, ela simplesmente surge nas mãos de Tite. Isso aqui é muito louco, hein, galera? É um poder fora das telas que a gente presenciou o seu uso. Pode realmente ser algo muito maior e mais literal quando é combinado com o corpo estranho e essa escuridão total. Porque todas as outras lutas, realmente, a gente não vê o desfecho. Só que aqui tem essa estranheza muito grande de Barba Negra usando o buraco negro. Ela está atacando, petrificando todo mundo, mas do nada ela surge nas mãos do Barba Negra. Barba Negra pode ter quebrado a quarta parede e usado inclusive em nós. Em um piscar de olhos ela surge nas mãos dele. Então os poderes ocultos de Barba Negra estão ligados ao quimerismo, ao corpo estranho, mas também à capacidade da escuridão de sua fruta. Como disse um sábio uma vez, se você pular em um buraco negro, a sua energia de massa vai retornar para o nosso universo. Mas num formato distorcido que contém a informação sobre o qual era a sua aparência. Só que em um estado no qual não pode ser reconhecido facilmente. É como queimar uma enciclopédia. A informação não se perde se você mantiver a fumaça e as cinzas. Mas claro, é muito difícil de se ler. Esse é o poder total de Marshall de Tite. Eu acho fascinante o poder de Barba Negra de derrotar todo mundo fora das telas. Obviamente que Oda também não quer revelar muito dos poderes dele, de como funciona todo o mecanismo da Yami Yami no Mi, porque se ele revela muito acaba dando aquela dica de por que o Barba Negra queria tanto tempo. Mas o mais surpreendente é ele ferir o Shanks sem ter a fruta. Eu acho que tá ligado diretamente ao corpo quimérico, ao corpo estranho, dois espíritos, duas almas, o que você achar melhor. Mas ele consegue de alguma forma burlar o Haki de visão. Pô, ele derrotou o Magellan. O Magellan pra mim é uma das figuras mais poderosas aqui da série. É realmente difícil conseguir derrotar e ele conseguiu passar pelo Magellan fora das telas. Revolucionários foram expulsos, Law com fruta desperta. Quem consegue passar do Law com fruta desperta? Agora essa cena com a Boa Hancock, ela é muito misteriosa. Ela simplesmente surge nas mãos dele. Pode ser que ela caiu no horizonte de eventos do buraco negro e ali o tempo passa completamente diferente. Mas para Tite teve todo o tempo do mundo para ele chegar até ali e capturar ela. É um poder muito interessante ligado a Yami Yami no Mi. Enquanto do outro lado um poder que ignora o Haki de visão. E é isso, o que você acha? Tem alguma teoria do que é o poder oculto do Barba Negra? Do funcionamento real, de como ele vence essas lendas e figuras fora das telas? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, claro, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.